Fala, Rogerinho. Beleza, cara? Tranquilo? Satisfação enorme estar aqui com você. Vou te apresentar brevemente, depois se apresenta pra galera. Gente, olha, estamos aqui hoje com o Rogerinho. Ele que é considerado o Pelé do futebol de amputados, ele está na prateleira dos tops, ele é o rei do futebol de amputados. Esse cara, assim, eu não tenho nem palavras, primeiro para agradecer, e segundo, a importância que ele tem de uma maneira geral para o futebol. Então, assim, hoje é uma entrevista que nós vamos assim aprender bastante. O Rogerinho vai contar um pouquinho da trajetória, da história dele. Ele que é um cara que tem muita bagagem, muito conhecimento de futebol. E é isso aí, Rogerinho, seja bem-vindo, fica à vontade, irmão. Prazer estar aqui falando no seu canal. Sabe que é um amigo que eu conheci há alguns anos, né? Ele leva no coração, graças a Deus, a gente sempre conversa aí. Eu estou feliz de estar aqui hoje para contar um pouquinho da minha história, um pouquinho a mais aí, para vocês estarem conhecendo aí quem é o Rogerinho, quem que é a modalidade de futebol de amputados. E vai ser um papo bem gostoso. Rogerinho, como é que começou a sua trajetória? Como é que você se descobriu e falou, não, eu quero fazer isso? Como é que foi esse start? A minha história foi bem diferente de uma criança normal que, quando começa a jogar bola, quer se tornar jogador de futebol, né? Eu, na verdade, assim, a minha deficiência é má formação congênita. Eu já nasci assim, sem a perna esquerda. Para mim foi muito difícil lidar com a situação no início, né, da minha vida, porque os meus pais eles não estavam preparados para ter uma criança com deficiência. Mas o que me tornou ser o Rogerinho hoje foi graças a eles que fizeram que eu tivesse uma infância, uma adolescência normal com uma criança que não tivesse nenhuma deficiência. Então, assim, eu comecei a andar pelos 5 anos de idade. Aos 7 anos de idade eu fui para a escola, ali foi a minha primeira luta, né, de poder estudar, porque a escola onde meu pai me matriculou era próxima de casa, era 5 minutos de casa, só que a escola não queria me aceitar, porque eu era deficiente, usava um par de muletas, né, e a escola não tinha acessibilidade na época para receber uma criança com deficiência. Então ali foi uma das lutas que meu pai teve junto comigo, né, mas graças a Deus a gente conseguiu superar isso aí. Não foi fácil, porque também teve o preconceito, né? Sim. A gente não tinha essa era digital que fala sobre a pessoa com deficiência, então assim, foi muito doloroso para mim também passar por tudo isso, pelos bullying, pelas piadinhas, né? Pelas pessoas que não entendiam o que estavam falando, falavam porque o outro falava, né? E aí aquilo virava natural das crianças. E o que me fortalecia era a minha mãe sempre falar que o que eles estavam falando não era nada daquilo, né? E o esporte foi algo que me modificou. Foi algo assim que eu não conhecia o futebol de amputados. Naquela época eu gostava de jogar bola na rua, comecei a praticar o esporte numa escolinha também de futebol. Aquilo eu fazia por atividade, por lazer, por estar ali naquele momento, né? Mas nada profissionalmente. Entendi. Então, na verdade, o que aconteceu contigo foi uma luta logo cedo, desde de pequeno, desde criança já. E como é que você vê, como é que foi para você esse ingressar no futebol com a sua deficiência, Rogerinho? Então, o que foi importante para mim na época foi assim, eu comecei a jogar bola na rua com as crianças da minha idade, aí gerou uma amizade, então os caras me aceitavam para jogar futebol, então aquilo foi gerando algo de confiança na minha vida. Depois eu fui para uma escolinha de futebol, que eu era o único deficiente, onde tinha 300 crianças. Então assim, ali foi um ato também bem bacana do professor Edivaldo, que deve estar nos assistindo aí também, que ele me incluiu ali através do esporte. Então assim, hoje eu ando na minha cidade, em Mogi das Cruzes, e o pessoal fala, joguei bola com você lá, joguei bola, você já jogava bem, quantas vezes eu queria te derrubar, não te derrubei. Eu falei, graças a Deus você não me derrubou, né? Senão não estaria aqui hoje. Então assim, isso foi bom, isso marcou a infância de uma geração de várias crianças. Sim. Mas ainda eu não sabia nada da modalidade, nada do futebol de amputados. Eu fazia aquilo por gostar. É uma das coisas que me chateou também, que eu descobri ali nessa escola de futebol, que eu não podia participar de campeonatos oficiais, porque eu era deficiente. Então assim, ali foi um baque na minha vida. Isso com quantos anos? Isso com 12 anos de idade. Assim, isso me chateou bastante, eu não queria mais fazer parte dessa escolinha. Até que um belo dia, na verdade 2 semanas sem treinar, o professor foi em casa e perguntou por que eu não estava indo treinar. E aí eu disse a ele, que eu queria competir, eu queria jogar. E aí ele teve ali uma sacada boa, o que ele fez? Ele chamou algumas escolinhas da cidade e disse, vou fazer um campeonato interno, mas eu gostaria que o meu atleta jogasse, que no caso seria eu. E aí ele informou
para essas equipes se elas topariam, né? Então deixaram bem claro para os atletas, os adversários, que eu ia jogar. E como a gente treinava, desculpa, Renan, meu time já era treinado, os caras tocavam a bola para mim, eu tocava para eles, fazia gol. Então para mim foi muito legal. E os adversários, eles ficavam ali com aquela cara de pena, de dó, né? Imagina que as crianças da mesma idade, falando, e aí, o que eu faço? Então assim, para mim foi muito bom aquele ato de inclusão. Sim. E aquilo virou uma rotina, que todos os campeonatos que ele começou a fazer, eu comecei a participar. E os campeonatos oficiais, olha que bacana, eu não ia como atleta, mas eu ia como da comissão técnica. Eu tinha a mesma idade, mas eu ia lá para ajudar, para levar o RG, tal, assim, daí eu comecei a participar desse universo de competições. E aí a modalidade de futebol amputados veio depois. Um belo dia eu estava andando na cidade, aí o professor Ronaldo me parou e perguntou se eu queria fazer parte de um projeto dele que era o vôlei sentado. Aí eu disse a ele, vôlei sentado, o que é isso? Ele falou, uma modalidade paralímpica, tal, um vôlei adaptado. Eu falei, não, eu gosto de jogar futebol. Eu nem falei o termo futebol de amputados. Aí ele falou, tem futebol de amputados, tem seleção brasileira, campeonato brasileiro. Aí eu falei assim... Aí que você conheceu. Eu falei assim, esse cara tá doidão, mano, deve ter isso não. E aí que foi que ele falou, vai tal dia lá pra gente se apresentar. E aí, cheguei em casa, contei com minha esposa na época, falei pra ela, tal, ela falou, por que você não vai lá conhecer? Isso já com quantos anos, Rogerinho? A gente falou da sua adolescência, aí agora isso já seria... Com 20 anos de idade. Com 20 anos de idade. 20 anos, né? Já estava trabalhando já era casado, já tinha um filho. Então assim, aí veio o esporte, veio o futebol amputado. E aí chegou no dia lá, fui treinar, e aí ele contou do futebol amputado, que ele tinha seleção brasileira. E aí eu decidi, falei, poxa, se existe isso mesmo, eu quero tentar chegar na seleção brasileira. E aí passados 6 meses, eu fui no meu primeiro campeonato no Rio de Janeiro, lá em Niterói. E lá eu vi, Renan, realmente o universo da pessoa com deficiência, várias pessoas amputadas, um campeonato mesmo, oficial, com pessoas, poxa, que legal, de igual para igual, quando eu falo com a mesma deficiência, sabe? E ali eu comecei a entender o que era a modalidade e querer chegar a realizar o meu sonho. E ali eu falei assim, agora eu quero realizar meu sonho, agora eu quero ser um jogador, porque existe uma modalidade. E aí eu comecei a minha caminhada. Poxa, bacana. Você acha que naquela época, lá na infância, pegando esse gancho, que quando esse treinador que te incluía, você conseguia fazer uma leitura melhor do jogo? Porque, por exemplo, como você ia para os campeonatos como se fosse da comissão técnica, você já começou nessa época a entender um pouco do jogo, e por isso que hoje você se tornou... Gente, olha, para vocês terem noção, ele está na prateleira do Pelé, ele está na prateleira do Falcão para o futebol de salão, ele está na prateleira do Michael Jordan do basquete. Rogerinho é um cara que está nessa prateleira, nesse nível. Ele é o rei quando se fala de futebol de amputado. Depois ele vai dizer os números dele, sobre a seleção, títulos e também os gols que ele tem. Então é um fenômeno realmente dessa modalidade. Para a gente é um prazer enorme. Então eu gostaria de saber se dessa época te fez já entender e amadurecer na sua cabeça o que você deveria fazer em campo. Você começou a sair na frente dos outros em relação a isso. Com certeza, eu acho que assim, a minha bagagem, assim, a minha evolução foi por jogar com pessoas que não tinham deficiência. Então assim, era mais difícil, né, de você dar um drible, de dar um passe. Então ali, eu sempre fui um cara dedicado. Eu acho que também assim, cheguei onde cheguei porque eu sempre fui dedicado, focado, sempre queria fazer o melhor, entendeu? E aí quando eu descobri a modalidade, eu vi ali a oportunidade de jogar de igual para igual. E eu comecei a entender a modalidade, que não existia um drible diferente, um chapéuzinho, era meio que o básico. E eu falei, poxa, eu vou ter que fazer algo diferente para me chegar na seleção brasileira. Sim. E além dos gols, eu comecei a fazer jogadas diferentes e tal. E eu falo para você, não foi fácil não, porque demorou 8 anos para mim. 8 anos, Rogerinho? 8 anos para me chegar na seleção, quebrar uma panela que existia na época, né? Que a gente sempre via que todo ano ia ser para os mesmos, era os mesmos. E graças a Deus, em 2009, eu fui convocado para disputar a Copa América. A primeira Copa América que existia na modalidade, não tinha, foi surgida em 2009. Já existia campeonatos mundiais, né? Mas a Copa América não tinha. E aí nós fomos para a Argentina, eu estava muito feliz de realizar aquele sonho, né, de criança, de vir um turbilhão de coisas na minha cabeça, de preconceito que eu passei, de quando eu falava que eu era jogador, o pessoal debochava, enfim, não conhecia, né? E eu falei, poxa, um dia que eu chegar na seleção brasileira, eu vou estar feliz de estar ali servindo. E no dia que me der a oportunidade, também eu vou me dedicar e me esforçar para continuar e fazer o meu melhor. E Deus foi tão bom na minha vida, porque chegando lá em 2009, eu fazia parte do elenco, não era titular nem nada, fazia parte do time.
E aí logo de cara na Brasil e Argentina, na primeira rodada, o professor já me colocou como titular. Brasil e Argentina logo. Tinha mais de 10 mil torcedores no estádio. A modalidade nossa, gente, quem não conhece, ele é society, então foi montada uma arena dentro de um estádio, imagina, na Argentina, cheio de pessoas jogando aquele papel higiênico, cantando. Tinha lá 10 mil torcedores argentinos e só tinha uns 20 brasileiros, né? E confesso que não foi fácil não, porque a minha estreia, porque era a primeira vez que eu estava representando a seleção brasileira, minha primeira vez fora do Brasil, uma competição internacional que é totalmente diferente da nossa, né? Já tinha participado por vários campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, né? Sim. Mas Deus foi tão bom assim que saímos com a vitória, a gente ganhou de 3-1, fiz 2 gols, dei assistência pro terceiro. Então, assim, pra mim foi a melhor assim, estreia pelo Brasil. E aí aquela competição foi indo, o Brasil foi campeão e eu fui o artilheiro. E ali deu um start. Ali, Renan, eu falei, poxa, tá na hora de eu ajudar outras pessoas. E aí eu comecei a caminhada com o meu projeto. É mesmo? Conta mais um pouquinho então do seu projeto pro pessoal. E aí, cara, quando eu voltei pro Brasil, eu já tinha, de 2001 a 2009, eu já entendi o que era a modalidade, quais eram as dificuldades, por que os amputados não jogavam e tal. E aí eu cheguei em Mogi, fui homenageado pelo prefeito na época, secretário de esporte. E aí eu disse a eles, falei, poxa, vamos montar um projeto social para ajudar pessoas a terem essa oportunidade de jogar o futebol. A gente sabe que tem muitas pessoas, Renan, que perderam ao longo da vida uma das pernas, um dos braços, por acidente, por doenças, e às vezes se sente ali incapacitado de voltar para a sociedade. E aí eu disse, vou montar um projeto social não só para jogar futebol, mas para colocar as pessoas de volta à sociedade. Resgatando vidas, né? Porque a parte emocional conta muito, né? Eu queria até te perguntar isso no esporte, porque assim, eu imagino que, por exemplo, você pegar e encarar logo um primeiro desafio com 10 mil pessoas, gente, na Argentina, imagina, para quem nunca tinha saído do país para jogar e tal, e encarar 10 mil pessoas dentro de um estádio contra a Argentina, como é que ficou sua cabeça ali? O que que passou naquele momento, tanto de vestir a camisa da seleção, como de enfrentar isso daí? Veio na verdade um filme, né? Na verdade, assim, tudo que eu passei, desde a primeira vez que eu conheci a modalidade, que veio aquele flash, que eu cheguei em Niterói, vi lá um monte de deficiente jogando, sabe? E aí eu tô ali jogando, olha, assim, não entendo nada da língua, não conhecia nada. Então, assim, o que eu fui fazer ali é me dedicar, era aproveitar aquele momento e jogar, né? E no começo não foi fácil, nos primeiros minutos, com aquela adrenalina, atenção, tal, marcação forte e tal. Mas depois que você faz o primeiro gol, aí vai naturalmente, e Deus foi perfeito, que a gente conseguiu ganhar. E aí quando eu voltei para Mogi, eu falei, Mogi das Cruzes, eu falei, poxa, eu preciso montar um projeto social. Eu já conhecia 2 atletas amputados, né, da cidade. Levei para eles a ideia do projeto, o que a gente queria fazer. Falei para eles que não ia ser fácil. Por que não ia ser fácil ainda? Porque graças a Deus as pessoas são perfeitas, maravilhosas, e da noite pro dia perde um membro, e aí vem aquela interrogação, e agora? Como que eu vou fazer para trabalhar? E agora? Eu jogava bola no final de semana, e agora eu estava em projeção para ir para um time, e agora o que eu faço? Certo. Então a gente conseguiu fazer com que essas pessoas que entraram no começo, de ter uma mentalidade de dizer o seguinte, todo atleta amputado que você conhecer, ele é importante. Nós temos que mostrar para ele a realidade do esporte. Certo. Lógico, não temos condições financeiras, mas a gente vai trazer a inclusão, a gente vai trazer a oportunidade, a gente vai trazer o esporte, o lazer, a recreação, a responsabilidade. Se o cara quer um dia chegar na seleção brasileira, a gente vai tentar formar ele para chegar lá. E aí no começo foi assim, eu e mais 2 começamos a treinar num campo, num horário que não era bacana, e aí depois a gente conseguiu fazer uma parceria legal com um horário bom, e aí eu fiz um cartãozinho na época, né, e falava para esses 2, na hora que vocês vêem no hospital, no ônibus e tal, entrega para ele e tenta pegar o telefone dele. Legal. E aí vinha devolutivo, Rogério, eu contei com um carinha tal. Aí nós pegava, graças a Deus tinha um carrinho, pegava, ia na casa do cara, chegava, vamos treinar, que não sei o que, não quero. Então foi bem orgânico mesmo, assim, foi bem esse trabalhinho de formiguinha. Sim, porque o que acontece? A gente sabia que tem bastante deficiente, mas os caras não tinham informação, nós não tínhamos hoje, né, o conteúdo, as coisas. Então, assim, teria que ir ali mesmo, tete a tete no dia a dia e falar, Renan, vamos lá treinar, isso é importante, por que a gente vai participar disso, tal. E aí a gente começou de 3, aí daqui a pouco tinha 5, aí daqui a pouco tinha 10, e aí foi crescendo, daí em 2010 eu trouxe a Copa do Brasil em Mogi, nosso primeiro campeonato que a gente participou, que esses atletas começaram no projeto. Isso pelo time de Mogi ou por alguma outra instituição? Era tudo Mogi, tudo né? Mogi.
E aí em 2010 trouxe a Copa do Brasil, porque eu já entendia o que era a modalidade, já sabia das dificuldades. Eu trouxe o projeto para Mogi, falei para o secretário de esporte, vamos trazer a Copa do Brasil Futebol de Amputados, são 6 equipes, é de quinta a domingo, o que dá para a gente fazer? E aí os caras comprou a ideia e aí a gente trouxe para Mogi. E aí esses atletas começaram a treinar em 2009, foram participar do seu primeiro campeonato em 2010. E aí teve televisão cobrindo, jornal, e aí sempre vinha em mim, porque eu já era da seleção, fui campeão e tal. Sim. E aí nosso time jogava e perdia. E aí os repórteres vinham e falavam, poxa, vocês perderam, tal, qual que é a expectativa do campeonato? E eu sempre falava, ó, é o primeiro campeonato deles, muitos deles nunca jogaram futebol amputados. Então, assim, aqui é uma experiência de vida e daqui a um tempo a gente vai ser referência, mas tudo com o seu tempo. Então, hoje eles estão aqui para aprender. Independente do resultado, o melhor resultado é eles terem essa experiência de poder jogar e conhecer outras pessoas amputadas. E aquele campeonato a gente ficou em último, né? Eu fui artilheiro do campeonato, melhor jogador, mas no nosso projeto foi fundamental. Porque através daquele campeonato, aqueles 12 caras, a gente conseguiu multiplicar. Em menos de 2 anos nós tínhamos quase 30 atletas. 30 atletas em menos de 2 anos. Porque os caras entenderam esse trabalho de formiguinha, de buscar outro, de resgatar. E aquilo foi se tornando uma proporção que o nosso time hoje, né, graças a Deus, virou referência a nível nacional. Aí. Que legal. E como é que foi essa fase? Porque hoje, gente, o Rogerinho é atleta do Corinthians, né? Então, como é que foi essa transição? Como é que foi como é que é esse captar? A gente sabe que no futebol, principalmente, não os que estão estourados, mas assim, no futebol, Série A3, Série Bzinha, é muito difícil, gente. É muito difícil. Eu passei por isso, porque eu costumo dizer que eu não fui jogador, eu fui dublê. Mas assim, como é que é no futebol de amputados, Rogerinho? Essa receptividade dos clubes, dos times, como é que é isso com vocês? Então, o que acontece? Aí, passados os anos, o projeto começou a crescer, a alavancar, eu comecei a entender ainda mais a modalidade, a dificuldade, porque a gente não tinha apoio de nenhum governo, a gente não era paralímpico, a gente não é paralímpico, né? Não tinha apoio do governo e tal, e meu projeto começou a crescer, porque eu comecei a ajudar dentro e fora de campo. Fora de campo em quê? Colocando no mercado de trabalho, fazendo parceria com faculdades. Então, assim, o atleta ele tinha ali a oportunidade de poder estudar, de poder trabalhar e praticar o esporte. Então o nosso projeto sempre foi esse, focado em quê? Nesses 3 pilares. Você pode jogar, você pode trabalhar, você tem que estudar. E aí em 2015, né, nós já tínhamos um time bom, já começamos a ser referência, desde 2013 começamos a ser referência no Brasil. Desde 2013 vocês já começaram a ter esse destaque. Já tinha uma estrutura bem profissional. E aí em 2014 para 15, eu contando com um amigo da cidade, igual a gente está batendo esse papo aqui, eu falei, poxa, Daniel, por que a gente... Eu falei para ele, por que eu tenho um sonho, Daniel, de fazer uma parceria com um time profissional para dar uma alavancada na modalidade. Time Série A, B, C, a gente conseguir a camisa, conseguir patrocinadores, eu acho que a gente vai impulsionar a modalidade, o atleta vai se sentir bem melhor, porque vai jogar no time e tal. E eu contei isso para ele, não falei qual time que eu queria. E ele tem um filho que é profissional, né, hoje joga no Japão, goleiro, futsal, e aí eu falei para ele. E aí o filho dele na época jogava num clube grande que foi contratado pelo Corinthians. E no segundo dia de treino do filho dele, ele sentado lá, conheceu o diretor do Corinthians, e aí ele contou do meu projeto, que já existia, tal. Aí o cara falou, eu quero conhecer esse projeto, que traz ele aqui. E aí, passado-se uma semana, eu fui até o Corinthians, mostrei o que era o projeto social, o que era o Rogerinho, o que era a modalidade e tal, a parceria que eu já tinha em Mogi, a estrutura que eu tinha em Mogi, e graças a Deus ali a gente foi o primeiro time no Brasil a fechar uma parceria com um time profissional, que foi o Corinthians. Então, assim, ali nasceu a ideia. E hoje, lógico, hoje tem mais times no Brasil que seguiram essa metodologia minha, e eu expliquei e passava para os outros times qual era a ideia de fechar com um time profissional, por que era importante ou não, quais eram os contras e a favores, né? No meu caso, assim, foi mais coisas positivas, tem alguns que entendem que para ele não é viável fechar com um time de camisa, mas eu entendo também numa boa, né? E a ideia, na verdade, foi mais ou menos do futebol feminino, que eu queria que tivesse, todos os times profissionais tivessem um time de pessoas amputadas no futebol amputadas. Então, desde 2015, a gente tem esse contrato com o Corinthians, né, que é um contrato de sucesso, mas também eu tenho que agradecer a Mogi das Cruzes,
que o prefeito, o secretário de esporte, entenderam essa fusão que era positiva tanto para o projeto, quanto para a cidade e quanto para a modalidade. Então, assim, isso foi algo que casou e deu certo. Então, vocês treinam hoje em Mogi ou treinam em São Paulo? Não, nós usamos toda a estrutura que nós temos em Mogi. Em Mogi. Porque então, hoje a gente tem uma estrutura boa, a gente tem 2 campos oficiais, society, a gente tem a comissão técnica de Mogi, a grande maioria dos atletas são de Mogi. No Corinthians, na verdade, nós utilizamos um nome, utilizamos a marca, a camisa, para estar participando de campeonatos. Lógico que tem uma vez ou outra nós fazemos um treino dentro do Parque São Jorge. Que legal. Mas assim, a ideia foi para que a modalidade viesse a crescer. Que bacana, gente. Olha só. Eu vou deixar para vocês as redes sociais do Rogerinho. Eu peço para que vocês sigam, compartilhem esse vídeo também, porque o futebol, não só o futebol, mas eu sou um amante de esportes. Tanto que eu vou trazer todos os esportes, Rogerinho. Eu vou trazer até paraquedismo aqui no canal, sabe? Porque eu acho que o esporte, ele transforma vidas, ele transforma pessoas, ele traz educação, ele ajuda a formar caráter, né? Então, deixa uma mensagem final aí pro pessoal que está se assistindo e disso, de... Olha, eu sempre venho dizer que você não pode nunca desistir do seu sonho, né? Eu tinha um sonho que não era meu, que foi colocado depois, que as crianças queriam se tornar jogadores, e eu também queria, falava no embalo. Depois eu descobri a modalidade, vi a oportunidade que eu poderia chegar a realizar esse sonho. Não foi fácil, né? Chegar, eu sempre falo que às vezes você consegue chegar em determinado lugar, mas é difícil você ficar, se manter, né? Já faz alguns anos já que eu venho se mantendo. Eu tenho que agradecer a minha família, a minha esposa, os meus filhos, aos meus pais, aos meus amigos de verdade que sempre me apoiaram, né? Então, assim, às vezes você está aí se lamentando por uma situação, eu acho que todo mundo passa por uma dificuldade. Eu poderia muito bem ter me escondido dentro de uma muleta, literalmente dizendo que eu não poderia, que era difícil para mim, onde já se viu jogar futebol. Mas não, hoje, graças a Deus, eu consegui chegar em alguns lugares que eu nunca imaginava, mas eu fui aprendendo que as oportunidades que foram me dadas, eu comecei a recebê-las e tratar de uma outra forma no qual eu conseguiria me manter. Então, assim, você que tem um sonho, não desista, busque, corra atrás, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Amém. Gente, olha, eu só tenho a agradecer a esse tempo que o Rogerinho é muito ocupado, tem muitas tarefas, muitos afazeres, mas ele tirou esse tempo aqui de bom grado, de bom coração, para poder estar passando isso pra gente. Então, curte, gente, comenta, compartilha, manda esse vídeo para o maior número de pessoas que vocês puderem e se inscreva no canal, porque eu trago mais conteúdos como esse, de qualidade. E, gente, é um privilégio ter Rogerinho aqui no nosso canal. E na próxima vez vai ter a segunda edição aí para contar as resenhas, outros jogos aí, fique ligado. Olha, vamos lá, hein? Tamo junto, hein? Até mais, Rogerinho. Obrigado, cara. Valeu.